Britânicos, vamos começar mesmo a horas. Bem-vindos, o meu nome é Virgílio Mascarenhas, sou diretor da Cosmos e antes de mais cumpro-me agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, a João Paulo Oliveira Costa, José Rodrigues dos Santos, Francisco Mataflores. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado a todos que vieram também, puderam estar aqui, imprensa e demais convidados. Este é o projeto Cosmos Touring, Destinos com História. A Cosmos foi criada em 86. Estamos atualmente presentes em várias geografias, além de Portugal, em Espanha, Angola também, e projetos de expansão para outras geografias africanas e também para o continente americano, América Central, neste caso. Pretendemos com este projeto, que é uma aposta nova, fugir um bocadinho daquele que é o nosso mercado habitual, pelo qual somos mais conhecidos, a área do desporto, turismo de negócios, grupos e incentivos. Estamos também presentes no ambiente online e, portanto, este projeto Cosmos Touring e Destinos com História é uma aposta nova, é uma aposta na cultura e no que melhor fazemos aqui no nosso país, a nível de literatura também. Sem mais demoras, eu vou passar, entretanto, ao Rui Nobre o microfone para conduzir esta nossa ação. Ele que é um dos responsáveis e um dos autores deste projeto na Cosmos, e que depois encarregado de passar também aos nossos convidados. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Estou com a voz um bocadinho fraca, apanhei uma gripe há pouco tempo, mas chamo-me Rui Nobre, trabalho na Cosmos Viagens e Turismo S.A. e estamos a desenvolver um novo projeto bastante inovador, porque é um projeto a nível de turismo cultural temático, mas muito profundo no sentido de que não são viagens que se faz habitualmente. São viagens exclusivas, aliás podem ver pelos convidados que temos aqui presentes, e com o José Luís Santos já viajei 2 vezes, é a terceira vez que vamos viajar, com o João Paulo também já aconteceu 2 vezes. É claro que as temáticas são diferentes, nós estamos a organizar as viagens por temáticas, ou seja, o José Luís Santos é uma viagem literária, viagem com o escritor. No caso do Francisco Mataflores, claro, como criminologista, é uma viagem de mistério e suspense, portanto vamos fazer a viagem de Sherlock Holmes e Hercule Poirot. E finalmente o Dr. João Paulo Oliveira Costa, que é professor catedrático de História da Universidade Nova e, como tal, vai desenvolver a temática das figuras da história mundial e de Foi Aqui. Foi Aqui, que são viagens em Portugal, aliás estão aqui os programas, depois podem observar, são viagens de 1 dia ou 2 dias em Portugal, em que o Dr. João Paulo vai falar em cada terra presente sobre os acontecimentos e as figuras mais relevantes da história de Portugal nesses lugares. E começamos por Coimbra. Na questão da temática das figuras da história mundial, vamos começar pela família Borgia, em Itália, com o Papa Alexandre VI, não é? Rodrigo Borgia, e depois temos outras viagens já pensadas também sobre grandes figuras mundiais, finalmente, é claro, Sherlock Holmes e Hercule Poirot, uma viagem muito aliciante, com Francisco Mataflores, que numa reunião que tivemos na Cosmos, revelou logo como vai ser essa viagem, porque vamos ter um sarau à noite em que vamos desenvolver a pesquisa forense e não só, e portanto todo o método de investigação que Sherlock Holmes, apesar de ser uma personagem, fez com que a própria polícia mudasse muito os seus métodos. Mas pronto, eu não quero avançar muito porque estou aqui, só queria fazer uma síntese. Portanto, são viagens exclusivas que em princípio não se repetem, são viagens em que procuramos com profundidade conhecer os monumentos, conhecer os locais biográficos, no caso das viagens com história, e no caso de uma viagem com o escritor, ter o privilégio de estar com o escritor que escreveu, como sabem, José Rodrigues Santos é um dos autores, se não for o autor que mais vende livros em Portugal, portanto é uma oportunidade única de estar presente com o escritor, que além disso é jornalista, e eu tive a oportunidade de viajar com ele, é uma pessoa fantástica para vir em viagem, e de maneira que todos estes tópicos, além da procura de colocar música dos locais, portanto, se possível, ter uma animação musical que tenha a ver com as terras que estamos a visitar. Portanto, é um trabalho com um método muito rigoroso e que procura fazer com que as pessoas gostem das nossas viagens. Mais tarde, depois, se tiver alguma dúvida, poderão perguntar-nos a mim e aos conferencistas aqui presentes. Eu passo então a palavra ao José Rodrigues Santos, que vai falar na sua temática. Muito obrigado.
Boa tarde. Ora bem, o Rui Napo convidou-me para este projeto relacionado com o Homem de Constantinopla, não era em Lisboa, mas sobretudo o Homem de Constantinopla. E a ideia é um pouco, evidentemente, fazer uma viagem literária e ir aos locais da ação do romance. Portanto, apanharmos naturalmente Istambul, depois irmos à Anatólia, que é a antiga Arménia, e passarmos pela Geórgia, pela Arménia atual, e terminarmos em Baku, onde o Gulbenkian fez a sua famosa viagem no final do século XIX, onde ele descobriu verdadeiramente como é que funcionava o negócio de petróleo e que começou a criar a riqueza que o tornaria, não direi famoso, porque ele é famoso entre nós, mas não no resto do mundo, mas o tornaria o homem mais rico do planeta, mais rico do que Rockefeller. E também penso que iremos ter depois uma paragem por Paris, uma cidade bastante importante na vida do Gulbenkian. Ele na Europa viveu em Marselha, em Paris e em Londres, mas foi em Paris que ele construiu a sua grande casa, na Avenue d'Iéna, uma casa que era um museu e que incrivelmente foi há 2 ou 3 anos vendido pela Fundação Gulbenkian, não percebo como, porque a casa foi concebida justamente para albergar toda a sua coleção de arte e concebida nos mais pequenos detalhes. Também foi lá que ele empenhou dinheiro na cadeia do Hotel Ritz. Portanto, o Hotel Ritz hoje existe porque o Gulbenkian financiou a construção do Ritz. Começou pelo Ritz em Piccadilly, em Londres, e depois espalhou-se por todo lado, de modo que a família Gulbenkian ainda hoje tem lugar nas suítes do Hotel Ritz em qualquer parte do mundo. E isso resultou do facto de ele ter estado por trás do Hotel Ritz. E basicamente nós iremos naturalmente ver na parte de Istambul o lado onde ele nasceu, a casa onde ele cresceu em Scutari, que é Istambul, é uma cidade parecida com Lisboa, não sei se conhecem, uma cidade também com 7 colinas, com uma ponte igual à nossa, e também eles têm o Bósforo, não é? Que é a ligação entre o Mar Negro e o Mediterrâneo e o Mar de Mármara, e nós temos o Rio Tejo, mas é a mesma coisa. Então, eles têm o seu lado de Almada. A Almada deles chama-se Scutari, era onde o Gulbenkian vivia. A casa dele, o espaço ainda existe, a casa dele caiu, mas será interessante ver aquele sítio, também como em Istambul o Grande Bazar, o terminal da estação de comboios, e depois percorrer o percurso da Anatólia, da antiga Arménia, que hoje, como sabem, os arménios foram quase exterminados durante a Primeira Guerra Mundial, um evento que aliás é relatado em pormenor nesses 2 romances que eu escrevi. E eu este ano no ano passado, no verão, eu estive no norte do Iraque, justamente nas estradas por onde os arménios passavam no pico do verão, em 1915, para serem exterminados. É um evento que se vai assinalar agora o seu 100º aniversário. Por causa deste livro eu já fui convidado por comunidades arménias em vários pontos do mundo para fazer parte das cerimónias para assinalar o aniversário do genocídio, o centenário do genocídio, e esta viagem está marcada para final de março, princípio de abril, e portanto o genocídio ocorreu verdadeiramente no verão, mas os primeiros sinais ocorreram nessa altura, portanto será também uma forma interessante de assinalar este evento. O povo arménio é o primeiro povo cristão, o primeiro país cristão foi a Arménia, depois foi a Etiópia e terceiro foi o Império Romano. Foram alvos desta grande matança, morreram milhões de pessoas, uma matança organizada. A palavra genocídio nasce justamente da matança dos arménios. Hoje em dia a maior parte das pessoas conhece pouco, então vou falar obviamente no genocídio dos judeus, mas os arménios, porque eram muito mais pobres e tinham uma diáspora menos influente, nunca foram capazes de explicar verdadeiramente o que aconteceu com eles. Em França sim, porque uma importante comunidade arménia vive em França. Aliás, grandes artistas franceses são de origem arménia, Charles Aznavour, por exemplo. O verdadeiro nome dele era Aznavourian. E enfim, outras figuras. Existem também, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o famoso general Guderian, que é Guderian, na verdade esse general alemão era arménio. Portanto, em alguns pontos da Europa os arménios conseguiram estabelecer-se e tornar-se visíveis, mas no essencial o genocídio é desconhecido.
penso que será uma boa oportunidade para assinalarmos esse evento, dada esta relação estabelecida pelo Gulbenkian entre os portugueses e os arménios. Uma das coisas, aliás, que atraiu o Gulbenkian em Portugal, é preciso dizer que quando ele veio para cá, essas circunstâncias estão explicadas no romance O Milenário em Lisboa, mas talvez recapitular aqui um pouco. O Gulbenkian, quando veio para cá, foi no contexto da Segunda Guerra Mundial e era a caminho da América. Portanto, ele pousava aqui e depois, se fosse necessário, dava o salto para o outro lado do Atlântico e, portanto, fugia aos alemães. E o que se passou foi que, quando ele chegou a Lisboa, verificou aquilo que eu já descobri e que, se calhar, alguns de vós também já descobriram, que é que Lisboa é muito parecida com Istambul, com a sua Constantinopla, não é? Com a diferença de que, em vez de ter os minaretes, tem os campanários das igrejas. E, por outro lado, ele também notou que havia uma grande semelhança de caráter entre os arménios e os portugueses, com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. E ele apreciou isso e foi ficando. Sempre a dizer que, no fim, daqui a uns meses vão embora e tal, mas foi ficando até ao dia em que percebeu que nunca seria capaz de ir embora e viveu o resto da sua vida, até morrer em Lisboa, de certo modo, completando o ciclo da sua vida, regressando à Constantinopla da sua infância, Constantinopla que lhe estava vedada pelo facto de ser arménio. Vou dizer que eu recebi um e-mail uma vez de uma leitora polaca, que falava português, leu os dois romances, aliás, e ela disse-me que era filha do antigo embaixador da Polónia na Turquia. E ela diz que eu lembro-me quando eu era pequena, fui para Istambul nos anos 60, em 1968, não sei o quê, e houve um golpe qualquer de Estado lá na Turquia, e a primeira coisa que os turcos fizeram foi destruir as lojas dos arménios. Portanto, esse é um elemento da história que não está confinada a 1915 e ao século XIX, não, ainda está presente. E, aliás, ainda hoje, os dois países não têm relações diplomáticas, a fronteira entre os dois países está fechada, razão pela qual, nesta viagem, nós não podemos ir da Turquia para a Arménia, teríamos que ir à Geórgia para depois passar para a Arménia, porque a fronteira está fechada, eles não têm relações diplomáticas, na verdade. Os arménios têm um ódio muito grande aos turcos. Quando se fala com um arménio, a primeira coisa que ele fala é essa, ou a segunda coisa é o genocídio. E, portanto, esta viagem será uma excelente oportunidade para assinalarmos o centenário desse terrível acontecimento ocorrido em 1915. Muito obrigado. Muito obrigado, José Luís Santos. Agora vou dar a palavra a Francisco Mataflores e queria chamar a atenção que esta viagem Sherlock Holmes e Hercule Poirot tem um aliciante muito interessante, que é uma exposição no Museum of London sobre Sherlock Holmes, que termina a 12 de Abril, daí de 7 a 12 de Abril. Passo então a palavra, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos, um bom ano. Eu devo dizer que deve ser das coisas que mais fui já solicitado para falar é sobre o Sherlock Holmes e o Conan Doyle, muito embora eu nunca tinha escrito um livro policial. A minha herança genética, de facto, vem da Polícia Judiciária, mas livro policial, ou um romance, ou uma série policial, bem, séries policiais escrevi duas, mas não com os mistérios e a magia que tem e que está nos ingredientes do romance policial. O meu encontro com Sherlock Holmes e com Poirot e, enfim, com alguns personagens da literatura policial teve a ver com razões académicas e não com razões ficcionais. E por isso mesmo, a viagem que vos vou propor para fazerem connosco, não só a Londres, mas aos lugares por onde passou quer a Agatha Christie, quer o Conan Doyle, é uma viagem extremamente interessante porque ela tem a ver com o presente, tem a ver com não só com o nosso fascínio pelo mistério, como tem a ver com um período muito particular e importante da história do combate ao crime e de construção de polícias, e como tem a ver com, talvez, o escritor mais famoso do mundo desde sempre. E talvez, aqui há uns anos, era a segunda obra mais traduzida no mundo, a seguir à Bíblia, era a obra de Conan Doyle. Não sei se ainda continua a ser a segunda. Talvez o Harry Potter tenha superado esse ranking, o tenha superado. Mas vocês vão ver um período que é ao mesmo tempo de fascínio por Conan Doyle e ao mesmo tempo de desilusão. De
Conan Doyle, peço desculpa, por Sherlock Holmes. A segunda metade do século XIX, sobretudo as últimas 2 décadas do século XIX, são 2 décadas que, no que diz respeito ao combate ao crime, são elas de uma grande euforia cientista e até de uma grande euforia cientificista, isto é, a ciência como uma ideologia, que aliás vai ter no monismo depois uma das suas expressões mais radicais. E resulta de uma nova abordagem da justiça e daquilo que era a justiça republicana e a justiça liberal, que era uma justiça injusta, uma justiça que se continuava a legitimar em formas de processo de ancien regime e que teve grandes denúncias em grandes clássicos do século XIX, alguns que vocês conhecem, como Os Miseráveis, do Victor Hugo, O Conde de Monte Cristo, o J'accuse, do Emile Zola, a propósito do processo de Dreyfus, do caso Dreyfus. Em Portugal também houve grandes debates sobre a injustiça da justiça. Estou-me a lembrar do caso Sara de Matos, do caso do professor Urbino de Freitas, porque os nossos tribunais agiam de acordo com o que era testemunhado e aquilo que era confessado, sabendo que a confissão, como um ato instrumental do processo, a maior parte das vezes resultava da tortura e resultava de processos de estrutura socialmente tidos como bons. Eu devo dizer que quando escrevi o processo do Estávora para a RTP, já lá vão uns anos, consultei o processo e foi uma das coisas que me impressionou, é que a tortura era acompanhada de médico. O médico legitimava, dizia o arguido, o réu, está em condições de ser torturado, portanto, pode-se torturar, torturavam-no e quando acabava, sim senhor, o rapaz ficou em condições depois de torturado e ter contado o nome do pai, da mãe, do filho e de toda a família que conhecia e que desconhecia. Ora, os neoiluministas do século XIX não vão aceitar, sobretudo depois dos impactos importantíssimos do conhecimento científico que resulta de uma construção de metodologias e descobertas, do experimentalismo de Claude Bernard, da grande revolução com o microscópio iniciada com Pasteur, e que, embora o microscópio fosse já conhecido, e que se democratiza por toda a Europa, a descoberta das impressões digitais, que é uma descoberta interessantíssima. A discussão sobre as impressões digitais começa em meados do século, com um senhor inglês muito interessante chamado Francis Galton, que era cunhado do Darwin e tinha por Darwin um fascínio muito grande. E sempre se colocou, é um problema que resolvemos há mesmo pouco tempo com os ADNs, o problema do sangue e o problema do padeiro, não é? De quem é o filho, não é? Ainda hoje, vocês, nas comunidades mais rurais, comunidades mais tradicionalistas, vocês veem e assistiram já com certeza à necessidade quase impulsiva de olhar para a cara de um recém-nascido e dizer tal e qual a cara do pai. Portanto, o reconhecimento da hereditariedade e da herança não era feita pelo sangue. Os tipos de sangue são conhecidos nos finais do século XIX exatamente por causa do microscópio, os A's, os negativos e os positivos já no século XX, e portanto os problemas de hereditariedade e de identificação colocavam-se também outros problemas que saíam agora do novo pensamento darwinista, não é? Ora, se a identificação era possível de fazer, talvez, se não fosse pelo sangue, através das impressões digitais. E Francis Galton, num grande acesso de euforia, graças ao encantamento pelo cunhado, desatou a pesquisar impressões digitais à procura de relações genealógicas de paternidade, não é? Teve o grande desencanto de ter uma descoberta frustrada. É que efetivamente não há impressões digitais iguais. Não é? Aquilo que para ele foi uma derrota e talvez um pé atrás no amor e na paixão que tinha pela obra do cunhado, foi uma das maiores descobertas e mais principais descobertas para a identificação. Eu costumava dizer aos meus alunos, quando estava no ativo, que uma grande descoberta científica pode ser feita por ação ou por omissão. As nossas hipóteses, se estiver claramente errada, pode ser uma grande descoberta, como é aqui o caso. Aliás, não é uma grande descoberta porque os chineses já usavam a datiloscopia desde o século VIII, mas na Europa ela ganha esse enlevo nesta segunda metade do século, não só com as descobertas de Galton, de Vucevich,
Bertillon, Alfonso Bertillon, que é um homem muito conhecido no mundo da polícia, e depois porque começa a haver uma nova abordagem ao crime e, sobretudo, ao homicídio, porque o século XIX é o século da concentração das cidades, da formação das cidades. E não só da formação dos operariados, dos proletariados, das pequenas burguesias, das burguesias, enfim, das classes sociais. É também o crescimento e a concentração de abandonados, de gente sem nome, de não identificados, de gente que vinha de imigrados de todo lado e que morriam nos cais do Sena e que morriam em Lisboa também. Aliás, há retratos e relatos da morte de Lisboa dos finais do século, completamente pavorosa, porque, como sabem, o registro civil é uma conquista da República e, embora houvesse um grande movimento da Associação de Registro Civil, um movimento das elites, no sentido de reconhecer a nossa identidade e a nossa cidadania através da individualidade de Lisboa, por exemplo, estava polvilhada de... Quem consultar os arquivos da morte de Lisboa está polvilhada de alcunhas que muitas vezes se transformaram em apelidos, de nomes, não é? Mas desconhecidos, era o Penafiel, era o Pintarroxo, era o Canário, era o Coimbra, às vezes sabia-se o sítio de onde vinha, era este tipo de identificação. E então os cadáveres ganham um novo fôlego, graças ao experimentalismo. E a partir do cadáver desenvolve-se um conjunto de ações e um conjunto de investigações que leva ao desenvolvimento de técnicas e de ciências e de técnicas ao serviço da justiça, que até então não tinham lugar. A autópsia, a tanatologia, faz parte dessas disciplinas, faz com que, aliás, o Michel Foucault, num livro muito interessante que tem chamado Nascimento da Clínica, chama a atenção para essa grande proclamação no Jornal de Medicina de Paris, do Xavier Bichat, em que se chama Abram alguns cadáveres, e com a abertura dos cadáveres, as teorias dos miasmas, as teorias dos humores, as doenças, as patologias e a morte como castigo divino. Bom, foram um pouco todas elas confrontadas não só com causas naturais, de natureza biológica, orgânica, como com o outro mundo que o microscópio descobriu, que foi o mundo dos micro-organismos. Não é? Nós ficámos a saber que vivíamos num mundo cheio de infinitos, no qual as bactérias, os vírus, os embriões, enfim, todas essa bicharada que hoje nos vai matando de vez em quando, existia e que matavam na altura. Aliás, é na altura que se coloca um dos problemas científicos mais interessantes da história da medicina, é que é descoberto o bacilo de Koch, portanto o bacilo da tuberculose. Como vocês sabem, a tuberculose é a doença do século XIX e do século XX também, e torna-se a doença do século XIX e do século XX porque os cientistas descobrem a tuberculose, o bacilo, mas não conseguem descobrir, ao contrário de outras doenças, como era o caso da raiva, não conseguiram descobrir a forma de reagir a ela e de matá-la, de matar o bacilo. É um bacilo, estou a dizer bem. Só nos meados da década do século XX é que há uma reação hipocrática séria, ativa e operativa, contra a tuberculose através da penicilina, não é? Ora bem, este conjunto de descobertas no domínio da toxicologia, no domínio da balística, no domínio dos corpos, no domínio do sangue, tudo isto poderia ser posto ao serviço das ciências forenses. Se há um grande homem que nós não vamos visitar na viagem, a gente já chega à viagem, porque é interessante chegarmos à viagem por aqui. Há um grande homem que é o pai da investigação criminal moderna e que escreve vários livros e que agora, com um lapso de memória, não me lembro o nome dele, que é uma coisa vergonhosa numa apresentação destas, e que faz a grande síntese da investigação criminal em dois grandes livros, o manual, eu vou-me lembrar, Edmond Locard. Aliás, quem vê o CSI ainda hoje sabe o que é a permuta de Locard, porque ela ainda é hoje o princípio base da investigação criminal. O Edmond Locard escreve dois livros fundamentais em que faz a síntese da subsidiariedade das ciências face à investigação criminal e faz outra coisa.
pois, embora fosse um positivista, ele afronta os cientistas, reconhecendo que a investigação criminal, ao contrário do que dizia Sherlock Holmes, por exemplo, jamais poderia ser uma ciência. E jamais seria uma ciência porque cada crime é um ato irrepetível. E é impossível de qualquer método, seja qual for ele, que seja utilizado pela ciência, jamais produzir leis ou produzir determinações que possam transformar aquele ato num ato que seja geral e sobre o qual seja possível estabelecer uma lei. E essa irrepetibilidade do ato criminoso, associado às ciências subsidiárias que podiam suportar a sua demonstração, veio colocar um novo olhar sobre a investigação criminal e dizer à investigação criminal: é preciso terminar com as confissões, porque é preciso viver numa sociedade que terminou com a tortura. E para terminar com a tortura, a única forma possível é caminhar pelos trilhos dos métodos científicos, criar prova científica, a chamada prova material, e a partir daí fazer a demonstração de que A matou B sem recurso à confissão do arguido ou do réu, como naquela altura se dizia. Locard estabelece uma série de princípios, não vou aqui falar neles, mas escreve e vai fazendo a síntese dos pensadores todos da altura, do Balthazar, como eu falei já, do Vucevich, do professor Reis, que é um especialista da óptica e da física, enfim, de muitos deles. E escreve um livro em 1908 que se chama Polícias de Romance e Polícias de Laboratório. Livro esse que nunca foi publicado em Portugal, só existe em francês. Eu tinha sorte de ter apanhado numa alfarrabista em Paris o livro e tenho comigo. E nesse livro, Polícias de Laboratório e Polícias de Ficção, de Romance, ele diz isto: as ciências contribuíram para entregar aos polícias um método e uma forma de produzir prova. Mas quem ensinou os polícias a pensar de forma organizada foram os polícias de romance, particularmente Sherlock Holmes. A divulgação e a massificação de Sherlock Holmes é de tal forma importante naquilo que era a literatura de cidade, que pelas quadras do mundo inteiro ele teve logo um sucesso imediato, o Conan Doyle. Pelas quadras do mundo inteiro os polícias devoravam o Sherlock Holmes e os mistérios que Sherlock Holmes resolvia. E devoravam como literatura policial, não percebendo que ao mesmo tempo que estavam a descobrir o mistério, Conan Doyle induzia-os à aplicação do método dedutivo para a desconstrução de um facto criminoso e para criar e descobrir as relações no nexo de causalidade entre o ato criminoso e o criminoso. E esse contributo de Sherlock Holmes para a investigação criminal é qualquer coisa que ficou na miscelânea que muitas vezes se associam polícias ao romance policial, ou ex-polícias ao romance policial, como é o meu caso, que sou sempre associado ao romance policial, eu que nunca escrevi nenhum romance policial. Mas, por outro lado, associou sempre o detetive Sherlock Holmes à prática policial de investigação criminal. Portanto, este hibridismo entre ficção e laboratórios, entre as narrativas mágico-simbólicas e os mistérios de Sherlock Holmes, e aquilo que foi os esforços do cientismo, do processo científico, a história da própria ciência ao serviço das ciências. Não existem ciências forenses, como vocês podem imaginar. As ciências forenses são apenas partes, ramos, conhecimentos de uma determinada área científica aplicados ao direito e aplicados à investigação criminal. Este casamento foi produzido graças e divulgou-se e massificou-se pelo mundo inteiro graças a um detetive de ficção. E graças a Conan Doyle. Conan Doyle, que por sua vez era profundamente antipositivista. Ele nunca acreditou nos cientistas. Aliás, acaba a vida dele como espírita, a escrever livros espíritas, e quis matar, como se sabe, o Sherlock Holmes várias vezes. Estava farto do Sherlock Holmes. Matou, o Moriarty matou, e ele, por pressão popular, foi obrigado a renascê-lo, a ressuscitá-lo, porque ele não suportava já viver com o Sherlock Holmes. Este detetive ilustre, que se torna num detetive